E aí, CJ aqui. E como prometido no último vídeo, eu falei que eu ia fazer um vídeo mostrando a minha Steam. E aqui estamos. Inclusive eu escolhi um dia interessante pra fazer isso, porque esse jogo tava numa promoção absurda, uma promoção que eu não podia perder. Então tá aqui. Aqui vocês vão ver que eu sou um viciado maldito que gastou 400, 800, 1000, muitas horas da minha vida jogando. Aqui tem jogos que eu já tentei trazer pro canal, jogos que eu adoraria trazer pro canal, jogos que com certeza milhões de pessoas não conhecem, e jogos extremamente conhecidos que também talvez sejam, que talvez eu consiga trazer pro canal. Na verdade eu nunca testei, porque esse jogo aqui é pesadão. Bom, eu não vou falar muito sobre os jogos muito conhecidos. Mano, se você não conhece esse, você tá vivendo numa caverna. Eu vou falar mais sobre os jogos que ninguém deve conhecer, tipo outro jogo que ninguém deve conhecer. Deixa me ver. Pior que eu não tenho tantos assim não. A maioria dos jogos aqui são bem conhecidos. Eu vou falar um pouco sobre os jogos não tão conhecidos. Esse aqui também deve ser bem desconhecido. Esse daqui, ele é um jogo muito importante pra mim, porque ele marcou muito a minha... Bom, eu gastei 424 horas, né? Ele é um dos meus, se não o meu jogo favorito na minha Steam. Não, o favorito é complexo. Empata com 1, 2, 3. Empata com alguns outros jogos aqui. Mas ele é um dos mais importantes, porque esse jogo aqui, quem conhece o canal desde os primórdios sabe que eu fiz uns vídeos narrando RPG de mesa pro Death Heart. É verdade, né? Eu tive um papo com o Death Heart. Death Heart não gosta mais de ser chamado Death Heart. Vocês acreditam numa coisa absurda dessa? What? Ele quer que eu chame ele pelo nome. Que cara estranho. Então, o senhor Luan. Eu perdi a linha do raciocínio do que eu tava falando. Eu estava mestrando RPG pro senhor Luan. E RPG de mesa, quem conhece o canal desde os primórdios provavelmente deve ter visto um desses vídeos. Vídeos que eu adoraria voltar a fazer, inclusive. Vampire Masquerade Bloodlines, ou VTM Bloodlines pros íntimos, é um jogo inspirado no RPG de mesa conhecido como Vampiro à Máscara. E o interessante desse jogo é que, como no RPG de mesa, dá pra você jogar com clãs diferentes de vampiros que têm habilidades diferentes. Exemplo, você pode ser um clã de vampiro que é mais focado no combate corpo a corpo e descer a lenha em todos os inimigos. Ou você pode ser um clã de vampiro furtivo e resolver tudo fazendo as coisas sem ninguém te perceber. Você pode ser um vampiro social e resolver tudo na base do diálogo. Não dá tão certo assim não, porque tem umas fases que você tem que descer além em geral mesmo. E você vai ter que se virar. E o interessante desse jogo é que ele tem vários finais diferentes. E dá pra fazer finais diferentes com clãs diferentes. E eu fiz questão de fazer um final diferente com cada clã, só pra ver as possibilidades. E é por isso que eu tenho tantas horas gastas nesse jogo, porque eu fiz com vampiros diferentes. E ele é bem levinho. Eu jogava esse jogo no meu antigo computador e ele não travava. E talvez eu conseguisse até gravar, mas eu não tive a oportunidade de fazer isso. O que isso tem a ver com a história? Não, ele tem toda a razão. Mano, você sabe o que GTA San Andreas é? Se você não sabe, você viveu numa caverna ou você é muito novo. Mas é basicamente GTA V, só que da era de ouro, vamos dizer assim. R4 dispensa apresentações, inclusive está saindo um remake de R4 que eu adoraria comprar e talvez até mesmo trazer pro canal, se rodar, né? Porque tipo, o computador é muito bom, mas eu não tenho certeza absoluta se ele rodaria algumas coisas tipo isso aqui gravando. Chrome Scratch eu preciso apresentar. Esse jogo, nossa, vai ser bizarro falar sobre esse jogo.
Como que eu posso explicar? Chrome Squad é um jogo onde você gerencia um estúdio de gravação que grava um show dos Power Rangers. O pior que é exatamente isso. E não, o melhor é que esse jogo é extremamente divertido. Você gerencia um estúdio de cinema com o jogo dos Power Rangers. Tem um plot twist que eu não posso falar porque é spoiler. Você gerencia os personagens e ele é um jogo de RPG tactical em turnos, onde você pega os personagens, anda pelos quadradinhos, enfrenta os inimigos. Tem os objetivos que você tem que fazer para aumentar a audiência. Você tá tentando fazer sucesso com o estúdio de Power Rangers improvisado, feito pelos próprios atores. Cara, esse jogo é sinistro e ele tem 3 finais. E eu acho que é por isso que eu gastei tanto tempo nesse game também, porque eu fiz questão de fazer os 3 finais e um deles é extremamente difícil de fazer, porque você tem que fazer um bagulho que eu não posso falar porque é spoiler com um único personagem, porque os outros... spoiler. Chrome Squad é sinistro, é um jogo que eu adoraria trazer pro canal, porque ele é extremamente divertido de jogar. Não é à toa que eu gastei tantas horas nesse game. Cara, esse jogo é muito bom. Battle Trauma é outro jogo que eu tenho que apresentar, porque 90% de vocês não vão saber. Esse jogo é um jogo... nossa... é outro jogo complexo de explicar. Basicamente a humanidade deixou a Terra porque a Terra não é mais habitável. E a gente tá habitando em uma das luas de Júpiter. Só que essa lua de Júpiter a parte da superfície ela tem uma radiação extremamente tensa. Então a humanidade está sendo obrigada a viver no oceano debaixo d'água, em bases submarinas. E basicamente nós somos o capitão de uma embarcação submarina e a gente fica cruzando de postos submarinos avançados em postos a postos, fazendo missões. E esse jogo ele tem uma vibe levezinha assim de survival horror, mas cara, a coisa mais aterrorizante desse jogo é você enfrentar monstros que conseguem invadir o seu submarino. Eles entram e começam a comer toda a tripulação. Cara, você não tem noção. A coisa mais aterrorizante pra quem conhece Battletrauma é você estar numa missão tranquilinha de tipo, sei lá, enfrentar os raptadores de terra, que são os monstros que... cara, vocês não tem ideia do ódio que eu tenho desses monstros. E aí ele invade o navio e começa a atacar todo mundo. E a inteligência artificial dos outros bots, quando você não tá controlando eles, é meio bizonha. E aí começa a dar tudo errado. Você tenta enfrentar os monstros e dá tiro na própria tripulação. Esse jogo é complexo. Mas ao mesmo tempo que ele é complexo, ele é muito interessante, cara. Tem muita coisa diferente que dá pra fazer nesse jogo. Tem umas missões de minerado lá de fora do submarino, onde a coisa mais agravante desse jogo é a pressão absurda da água, porque a gente fica sobre mais de 2.000 metros de profundidade. Então tem um monstro que não consegue invadir o seu navio, mas ele destrói as paredes fazendo entrar água e a pressão fica absurda. E aí você tem que sobreviver à pressão absurda. Você tem que reparar o submarino antes que ele encha de água. E os tripulantes que não conseguem pegar um traje, caso você não tenha para todos eles, acabam morrendo esmagados pela pressão d'água. Esse jogo ele é muito interessante. Ele tem uma vibe sinistra. Ai. Eu tenho muita coisa pra falar sobre esse game que não dá tempo de eu falar num vídeo só. Seria muito mais fácil mostrar pra vocês. Assassin's Creed, creio que grande parte do público conhece, então não precisa apresentar muito. É verdade. GTA V dispensa apresentações.
esse game aqui, eu acho que eu não tenho muito pra falar sobre ele não. Ele é um jogo da franquia Lego. Vocês sabem que a franquia Lego, ela faz jogos sobre várias coisas do mundo geek, nerd, e tipo assim, a franquia Lego, ela faz jogos sobre várias coisas, e eu peguei o da Marvel porque eu acho que seria foi o mais atrativo assim pra mim, porque eu sempre quis jogar um jogo da Lego. E esse parecia ser o mais interessante. E esse jogo é extremamente legal, que é interessante, dá pra jogar ele cooperativo. É um dos jogos que se eu arranjar Pera aí, eu tenho um controle que dá pra pegar eu e o Death Hate e a gente jogar junto cooperativo. Isso é extremamente interessante trazer isso pro canal. E eu lembro vagamente dele. Então tem coisa que eu ia falar, caraca, eu não lembrava disso. Vai ser nostálgico, seria muito nostálgico. South Park Stick of Truth, eu não consigo pronunciar direito. É um jogo que, cara, é que nem jogar um episódio de South Park, hein? Mano, muita coisa pra falar sobre esse game. Seria incrível trazer ele pro canal também. Mortal Kombat, eu acho que todo mundo aqui conhece. Se você não conhece Mortal Kombat, é o mesmo caso do GTA, do Rei, do Assassin. Você tá vivendo numa caverna. Esse daqui é o meu Mortal Kombat favorito, porque ele arruma toda a caca que a saga Mortal Kombat fez na história. E aí o 10 é mais ou menos, e o 11 é incrível também. Por isso que eu tenho o 11. The Wolf Among Us, ele foi um jogo bem conhecido na época dele. É um jogo da Telltale, a falecida Telltale, porque ela faliu. A Telltale é a mesma produtora que fez The Walking Dead, esse jogo aqui e esse aqui. E o último jogo da Telltale foi o The Walking Dead, a parte 3, né? Porque esse aqui é o The Walking Dead, esse aqui é a segunda temporada. E a terceira temporada foi o último jogo da Telltale, que nem foi terminada por ela, foi terminada por outra produtora de games que agora eu esqueci. Eu tenho esses 3 jogos porque eu era muito fã da Telltale na época que a Telltale tava em alta. E, bom, esse aqui, The Walking Dead, tipo, vocês não precisam de apresentações, mas The Wolf Among Us é um jogo do universo Fables, que seria os da Fábulas. A gente joga com o Bigby, que é literalmente o lobo mau dos contos de fadas, e a gente vive na sociedade tentando evitar que os Fables se matem. A gente basicamente age como um polícia. Esse jogo é incrível. E é muito triste saber que ele não vai ter uma continuação, porque ficou umas pontas soltas pra amarrar e, cara, é um dos jogos que, se eu fosse produtor de jogo, eu ia querer muito fazer um projeto pra a continuação desse jogo seguir em frente. Ai. Mas é um jogo extremamente interessante, que também seria legal trazer pro canal, só pra vocês verem como é que é. Esse jogo tem umas lutas sinistras, cara. Resident Evil dispensa apresentações. Esse aqui é o remake do Re 2. Left 4 Dead é outro jogo na vibe de zumbi. Vocês viram que eu gosto bastante de zumbi, né? 1, 2, 3, 4... 5 jogos assim que coisam. Anéis, esse aqui também tem uma parte que tem zumbis. Ai. Eu perdi a linha do raciocínio, mas Left 4 Dead é um jogo de cooperativo que também daria pra jogar com Death Hate e mais 2 pessoas, 4 personagens, muito zumbi pra atirar. Ai! A coisa mais interessante desse jogo é pegar a serra elétrica e sair encerrando zumbi por tudo que é lado. Ai. Bom, se você conhece animes, você conhece Naruto. E se você conhece Naruto, você sabe que esse jogo e esse jogo, basicamente eles reproduzem a história de Naruto, não tem muito o que falar. Counter-Strike, se você conhece jogos, você conhece Counter-Strike, também não tem muito o que sobre falar. Seria muito interessante jogar isso aqui online com os inscritos, porque dá pra fazer tanta coisa nesse jogo. Bom,
Cuphead, se vocês quiserem ver eu me estourar de raiva. Coisa interessante sobre Cuphead, eu só joguei 15 horas. Eu joguei esse jogo, mas eu ainda não completei ele, porque eu ainda tô empacado em alguns chefes complexos, tipo aquele dragão maldito. Injustice 2, se você conhece... Bom, nada mais justo, eu tenho um jogo da Marvel, tem que ter um jogo da DC pra compensar. E eu adoro jogos de luta, principalmente Injustice 2, onde o maior herói se torna o maior vilão. E, bom, você provavelmente deve conhecer Injustice 2. Retrata a história onde o Superman vira um vilão. E, bom, basicamente essa é minha Steam. Tem alguns jogos, tem um jogo oculto que eu não posso mostrar, não vou falar mais muito sobre ele. Então esses aqui são os jogos que de imediato eu posso jogar. Tem uns jogos na minha lista de desejos que eu poderia mostrar também, mas não vou. E que talvez complementem a minha biblioteca. Mas esses aqui não são os únicos jogos que eu posso trazer pro canal. Eu também posso trazer jogos de emuladores. Eu tenho um emulador de Play 1, que inclusive tem alguns jogos, tem alguns vídeos no canal, tipo esse que eu tô jogando um jogo de Play 1. Esse que eu tô jogando um jogo de Game Boy. E inclusive recentemente eu tô conseguindo jogar jogos de Play 2, porque o emulador de Play 2 está rodando uma maravilha nesse PC. Mas basicamente, qualquer jogo que vocês recomendarem e tiver dentro do orçamento, eu vou poder trazer. Bom, então é isso. É só um vídeo apresentando a minha Steam e as possibilidades do que vocês podem ver nas próximas futuras séries. E é isso. Se você não gostou, deixa o like. Se você gostou, quebra o like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para os próximos vídeos. E... mano, tem muito jogo aqui que seria super interessante trazer pro canal. E é isso. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Valeu, falou e até!